Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição. Eu agradeço antecipadamente de coração por vocês assistirem essa aula e espero que vocês gostem muito. Dando continuidade ao conjunto dos números complexos, ok? Vamos aprender agora a divisão de números complexos. Como que você faz a operação da divisão de números complexos? Para efetuar a divisão, multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Vocês já aprenderam o que é o conjugado. Conjugado é trocar o sinal somente da parte imaginária. Quando você vai dividir um número complexo, eu não quero que a letra I fique no denominador. A grosso modo, pessoal, imagina só, você quer dividir 10 por 2 mais i. E aqui eu tenho 10 dividido por 2 mais raiz quadrada de 3. A única diferença é que no lugar do i eu troquei por raiz quadrada de 3. No conjunto dos números reais, quando você tem uma raiz no denominador, você tem que racionalizar o denominador. Você não pode deixar a raiz no denominador. Você tem que tornar o número racional, eliminar a raiz. Então, aqui você vai racionalizar o denominador. E você tem que saber quem que é o fator racionalizante. Quando tem dois termos, você usa a regra do produto da soma pela diferença. Ó, aqui é 2 mais raiz de 3. 2 é o A, raiz de 3 é o B. Então, eu vou racionalizar, né, pessoal, o 2 mais raiz de 3 por 2 menos raiz de 3. É o produto da soma pela diferença, que é a diferença entre dois quadrados. Então, toda vez que tem dois termos no denominador, para racionalizar, você faz 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3. E se aqui fosse 2 mais raiz de 3? Então, o fator racionalizante, não, se aqui fosse 2 menos raiz de 3. Se aqui fosse 2 menos raiz de 3, o fator racionalizante seria 2 mais raiz de 3. Então, é sempre saber usar o produto da soma pela diferença. Se aqui é soma, completa com a diferença. E se aqui é diferença, completa com a soma. É sempre assim. Regra é regra, nunca muda, né? Então, aqui vai ficar 10 vezes 2 é 20, menos 10 vezes raiz de 3 dá 10 raiz de 3, dividido por... O produto da soma pela diferença é diferença entre dois quadrados. É só fazer primeiro com primeiro. 2 vezes 2, 4, menos, mais com menos é menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que por sua vez dá 3. E 4 menos 3 é 1. Então, quando é 1, não precisa pôr no denominador. Então, a resposta é 20 menos 10 raiz de 3. Você racionalizou o denominador, ó. Não tem mais raiz no denominador. Então, aqui, ó, fazendo essa analogia para a divisão de números complexos, para números complexos, pessoal, você não vai racionalizar o denominador, você vai multiplicar pelo conjugado do denominador. Você vai multiplicar o quê? Vai multiplicar o numerador e o denominador. Então, quem que é o conjugado de 2 mais i? Então, é o conjugado do denominador. Conjugado de 2 mais i é 2 menos i. Trocar o sinal somente da parte imaginária. E você vai multiplicar o numerador e o denominador, porque uma coisa que divide a mesma coisa que é 1, você não está alterando o resultado inicial da fração. Isso é permitido, ok? Percebam bem que embaixo apareceu o produto da soma pela diferença. Então, pessoal, é muito parecido, né? Como eu disse para vocês, com racionalizar o denominador, ok? É isso que a gente está fazendo a grosso modo. Então, aqui, ó, vai ficar 10 vezes 2 dá 20, menos 10 vezes i dá 10i. Tudo isso dividido por... Produto da soma pela diferença é o primeiro com o primeiro. 2 vezes 2, 4. Mais com menos é menos. I vezes i é i ao quadrado. Agora, faz uma carinha de inteligente, sorria. Porque i ao quadrado, notação de Gauss, você troca por menos 1. Então, aqui vai ficar 20 menos 10i dividido por
Menos com menos é mais, e 4 mais 1 dá 5. Agora, você separa a parte real da parte imaginária. Como o denominador é 5, eu posso separar. É 20 dividido por 5, menos 10i dividido por 5. É o mesmo denominador. Por quê? Quando você tem uma diferença de frações com o mesmo denominador, conserva o denominador e subtrai o numerador, certo? Então, aqui vai ficar 20 dividido por 5 é 4. Menos 10 dividido por 5 dá 2, 2i. 4 menos 2i é o resultado dessa divisão de números complexos. Veja bem que a letra i inicial não está mais no denominador. Isso é divisão de números complexos. Então, para dividir números complexos, primeiro, você olha o denominador. Tem letra i? Tem! Então, você vai multiplicar pelo conjugado. Conjugado de 4 menos 2i é 4 mais 2i. Aqui também, 4 mais 2i. Então, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Essa é a regra. Agora, vamos distribuir 6i vezes 4, 24i. 6i vezes 2i dá 12i ao quadrado. 12i ao quadrado. Dividirás por produto da diferença pela soma. É o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. É a diferença entre dois quadrados. 4 vezes 4, 16. Menos com mais é menos. 2 vezes 2, 4. I vezes I é I ao quadrado. Agora, sorria, faça uma carinha de inteligente. Esse I ao quadrado é menos 1. E aqui também I ao quadrado é menos 1. Você troca. Notação de Gauss. Então, isso aqui vai ficar 12 vezes menos 1 dá menos 12. Então, vai ficar menos 12 é a parte real. E o 24i é a parte imaginária. Sempre, pessoal, colocando na ordem, na forma algébrica, é primeiro a parte real e depois a parte imaginária. Tudo isso dividido por... Perdão, pessoal. Menos com menos é mais, então vai ficar menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Com 16 é 20. Agora, separando, vai ficar menos 12 20avos mais 24 e 20avos. Simplificando, o 12 e o 20 dividirás por 4, aqui dá 3, aqui dá 5. Dividirás por 4, aqui dá 6, aqui dá 5, ok? Então, a resposta final é menos 3 quintos mais 6i sobre 5, ou 6 quintos de I, ok? 6 quintos de I. Agora vamos resolver um exercício de vestibular da PUC. Vamos lá. 3 menos 4i elevado a menos 1, o expoente negativo quer dizer inverso. Então, usando, né, aqui a propriedade da potência, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 3 menos 4i. O expoente negativo, você inverte a base. O inverso de 3 menos 4i, de baixo 3 menos 4i, é como se tivesse 1. Então, 1 sobe e 3 menos 4i desce. Aqui apareceu uma divisão. Para dividir um número complexo, olha, apareceu a letra I no denominador? Sim! Multiplica pelo conjugado. Conjugado é 3 mais 4i. Conjugado é 3 mais 4i. Agora, pessoal, o que vai ficar? Resposta vai ficar 3 mais 4i é o numerador. E o denominador? Produto da soma pela diferença, é só fazer primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. 3 vezes 3, 9. Tá bem tranquilo, bem gostoso. Quando você entende, a matemática é maravilhosa. Então, menos 4i vezes 4i dá menos 16i ao quadrado. Agora, sorria, porque i ao quadrado é menos 1. Notação de Gauss. Então, a resposta vai ficar 3 mais 4i dividido por menos com menos é mais, 16 com 9, 25. Agora, separe a parte real. Parte real é 3,25 mais parte imaginária é 4,25avos de i. Sempre separando, porque na forma algébrica tem a parte real e a parte imaginária. A parte real é 3,25avos e a parte imaginária é 4,25avos de i, ok? É assim que você faz a divisão de números complexos. Agora, pessoal, dando continuidade ao próximo exercício número 2.
Observe bem, no vestibular da Vunesp, tá? Sendo Z igual a 2 menos I dividido por 1 menos 3I. Determine o valor de Z traço, esse conjugado desse número complexo, menos duas vezes esse número complexo. O Z, eu já sei que o Z é igual a 2 menos I dividido por 1 menos 3i. Observe bem o denominador. No denominador tem a letra I? Sim, isso aqui é uma divisão. É uma divisão entre números complexos. Toda vez que é uma divisão, você multiplica pelo conjugado do denominador. Quem que é conjugado de 1 menos 3i? É 1 mais 3i e 1 mais 3i. Você multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Agora, usando a distributividade, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3i é igual a 6i, menos i vezes 1 é menos i, e menos i vezes 3i, mais com menos dá menos, 3i vezes i é i ao quadrado, dividido por produto da soma pela diferença é primeiro com primeiro, segundo com segundo, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 1 vezes 1 é 1, menos 3 vezes 3 dá 9, i vezes i é i ao quadrado, lembrando que i ao quadrado é menos 1, sorria, troque por menos 1, porque a finalidade é que não tenha a letra i no denominador. Toda vez que é divisão, é eliminar a letra i do denominador, ok? Então, aqui vai ficar menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, com mais 2 dá 5. Eu já juntei a parte real com a parte real. A parte imaginária é 6i menos i dá 5i. Dividirás por... Aqui ficou menos 9 vezes menos 1 dá mais 9, com mais 1 dá 10. Bom, aqui eu posso separar. Separando vai ficar 5 décimos mais 5 décimos de i. Eu separei a parte real da parte imaginária. Agora vamos dividir todo mundo por 5. Vai dar meio mais meio i. Meio mais meio i é o resultado dessa divisão. Agora, pessoal, ele quer que eu calcule o valor de conjugado de z. Então vamos lá. Agora, muito cuidado. Eu quero o conjugado de z menos 2 vezes o z. Conjugado é trocar o sinal somente da parte imaginária. Então, quem que é o conjugado de meio mais meio i? É meio menos meio i. Muito cuidado. Menos 2 vezes o número complexo z. O número complexo z está aqui. É meio mais meio i. Agora, pessoal, vamos distribuir esse menos 2 aqui e o menos 2 aqui. Esse meio mantém, esse menos meio i também. Agora, distribuindo menos 2 vezes meio, esse 2 com 2 cancela, vai ficar menos 1. Esse 2 com 2 cancela. Se eu distribuir esse menos 2 para meio, vai ficar menos 2 vezes 1. Menos 2 dividido por 2, é menos 1. Então, eu já posso simplificar esse 2 com 2. Dá menos, né? 1i. Menos 1i ou menos i simplesmente, tá? Quando é 1, não precisa pôr. Agora, reduzindo os termos semelhantes, ó, quanto que é meio menos 1? Meio menos 1 é menos meio. E quanto é, vamos lá, menos meio i com menos 1i. Então, menos 1 com menos meio dá menos 3,5 de i. Menos 3,5 de i. Essa é a resposta final. Então, o valor de conjugado de z menos 2 vezes o z é menos meio, menos 3,5 de i. É isso aí, muito obrigado, um beijo no coração, valeu!